Você quer trabalhar a parte de ventilação no box-in-box que você fez? Ou seja, um home studio, um estúdio profissional, uma sala de home theater, e você, no caso, não quer que tudo que você investiu de aparelhagem, de materiais para poder fazer com que essa sala fique bem isolada de forma acústica, mas que precise ventilar e você por algum motivo não sabe como tem que ser feito, esse vídeo ele foi feito para você. Da mesma forma, se você gosta desse tipo de conteúdo, sugiro que você se inscreva aqui no canal, aperte a campainha, porque todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você vai ser a primeira pessoa a ser notificada. Essa aqui foi uma dúvida do, como você pode perceber aqui abaixo, Ionangelo. Ele falou que tem uma box-in-box, ou seja, um estúdio, né, uma sala de home theater, não sei, instalada dentro de uma outra sala, ou seja, uma acústica pesada, né? É um isolamento acústico, não é apenas um tratamento acústico, mas precisa fazer a parte de ventilação e está um pouco em dúvida o que pode ser feito. Então, respondendo essa dúvida dele, eu fiz esse vídeo e se você tiver algum tipo de dúvida também em relação a isso, você faz os comentários, eu vou ler, vou responder. E se for uma dúvida pertinente, assim como a dele, vou fazer um outro vídeo para você também, tá ok? Bom, você gasta centenas, na verdade milhares de reais, né? Para poder fazer a parte de acústica, não é nada barato, sabemos disso. E aí acontecem algumas coisas que são cruciais, que muitas vezes não são levadas a sério e que acabam deixando vários outros tipos de problema em relação à sua aparelhagem. Então, aqui esse vídeo foi para poder te ajudar a você entender os pontos cruciais que precisam ser feitos para você ter uma boa ventilação lá dentro sem ter o problema de vazar o som, tá ok? O problema é justamente isso. Quando você constrói, né, você faz as paredes com outras paredes dentro, ou seja, o box em box, você gasta uma grana alta com lã de rocha, você coloca portas duplas para poder ajudar a abafar o som, tanto do que está lá de fora para o lado de dentro e vice-versa. Você faz os tetos que são desacoplados, ou seja, ele é totalmente afastado do teto original da sua casa, do seu estúdio, da sua sala comercial, para a parte da sala que você fez um box em box, é um teto desacoplado. Mesmo assim, você pode ter aquele problema, mas muitas vezes acaba esquecendo do problema da ventilação, que é muito sério. Todo o ambiente que for completamente fechado, selado, ele precisa de ventilação para não ter vários e vários tipos de outros de problema, como por exemplo, o aumento de CO2, né, o gás carbônico, você está respirando ali e você precisa ter uma troca de oxigênio limpo para você continuar respirando e ter qualidade de vida. Isso é uma coisa muito importante. Outra coisa, muitas vezes você tem um ambiente fechado, acaba fazendo o quê? Aumentando a umidade. E aí você sabe que justamente a aparelhagem, que é justamente eletrônica, etc., não combina com umidade. Começa a dar aqueles ruídos, começa a dar problema de interferência dentro da própria aparelhagem, pode gerar até um curto. Enfim, a vida útil do seu instrumento, da sua aparelhagem, do seu computador, das suas PAs, mesa de som, pode também ter comprometimento. Outra coisa, equipamento super hiperaquecendo. Por quê? Porque não tem ventilação adequada. Pode perceber que em lugares que são com muita aparelhagem forte e eletrônica, eles têm justamente uma sala bem refrigerada para poder manter tudo frio e automaticamente mantendo a temperatura correta para não ter superaquecimento. Isso é uma coisa que você também, se não trabalhar a parte de ventilação dentro dessa box-in-box, você vai acabar sofrendo com danificações desses aparelhos eletrônicos. Outra coisa é o calor excessivo. O calor excessivo, ele realmente não tem o que fazer. Por quê? Porque não ventila, não tem ventilador ali dentro. Você pode até colocar um ventilador, mas o ventilador ele só vai soprar mais do que está lá dentro. Se está calor, ele vai soprar quente na cara de vocês, né? Então ele não vai fazer o lance de ventilar vento, que é vento novo que eu falo, vento não é frio, mas é um vento melhor, para respirar, né, de condições melhores. E aí o que acontece? Muitas pessoas fazem o quê? Um furo na parede. Colocam um furo, colocam um duto, né? Um tubo redondo, reto ali e tal, meio pequeno assim, e acho que tá tudo certo. Só que aí o que acontece? Todo o trabalho, todo o investimento que você teve financeiro, você perde. Por quê? Porque quanto menor for o tubo e quanto mais reto ele for, automaticamente a vazão de ar, assim como também de escape de som, aumenta. É como se fosse um tiro de revólver e um tiro de rifle.
O rifle não alcança uma velocidade muito maior e uma distância muito maior, por quê? É concentrado num cano fino e longo. A mesma coisa é o som. Ele viaja pelo ar. Então, se você coloca um tubo, né, redondinho ali, reto, né, e comprido, fino, ele vai passar o som e vai entrar também o som, vai ventilar, mas assim, por que que você gastou uma grana para poder fazer toda essa parte de acústica, isolamento acústico, se você vai perder uma boa parte porque vai estar vazando por causa de um furo? Então eu vou te passar algumas dicas aqui que vão te ajudar a você evitar esse tipo de transtorno, beleza? Um sistema eficiente que geralmente é normal usar em box, home theater, salas que são justamente projetadas para estúdio, é o famoso box, é você ter justamente uma caixa, né, tratada de forma acusticamente, dutos que não são retos, dutos que eles vão ter uma medida de 150 até 200 milímetros, fazendo curvas, várias e várias curvas, e essas partes de curvas também com parte de tratamento acústico. Assim como a velocidade do som, toda vez que o som tiver que sair, ele vai pegar uma curva. E como tudo isso foi colocado de forma de tratamento acústico, as ondas de som vão morrendo, mas o ar não. Então você acaba tendo o quê? Justamente uma perda de som mínima, porque elas vão morrendo pelas curvas dos canos, só que você automaticamente vai ter a entrada de ar que está vindo de fora, porque o ar sempre passa. E isso é uma coisa super importante. Então, eu até coloquei aqui algumas coisas importantes. O duto com as curvas, que como eu acabei de falar, o silenciador acústico, que é essa caixa acústica que você pode montar para ter uma vazão de ar, para captação do ar do lado de fora, para ser migrado de forma como se fosse um funil para dentro do box uma nova caixa acústica depois, né, uma caixa acústica antes do lado da parte de fora, o caminho que esses dutos vão fazer e uma outra caixa para desacoplar essa parte do lado de dentro já do box. Uma saída para ambiente externo. Essa é justamente o que eu acabei de falar, a parte do box para fora, né? E cada curva que o som fizer, ele vai estar diminuindo. Ele vai, em vez de ele propagar o som, porque o tubo é reto, ele vai morrendo nas curvas, mas vai entrando no ar, tá? O ventilador inline. Ventilador inline, ele é muito útil, por quê? Porque, como já diz o próprio nome, inline, ele em linha. Então ele vai ser colocado nessa caixa acústica para poder soprar o ar e fazer com que o ar seja forçado lá para dentro, sendo ventilado de forma coerente, né? E essa caixa acústica que está o ventilador, né, inline, ela também pode ser tratada de forma acústica, tá? E quanto maior o caminho que você fizer para poder os canos, os dutos percorrerem, melhor vai ser a eficiência para não ter vazamento de som do seu do seu box para frente, tá ok? E aí o que você usa? Lã de rocha nesses dutos, como eu acabei de falar, que são de 150 a 200 milímetros mais ou menos. O que você pode fazer nessa parte de caixa acústica, né? Você vai colocar lã de rocha de alta densidade, quanto mais grossa melhor, sugiro um mínimo de 64 kg por metro cúbico. E também você vai fazendo, cada vez que as ondas sonoras forem passando, você coloca um pouquinho de lã de rocha nos caminhos dos dutos para que as ondas sonoras vão morrendo. Eu já havia dito que os ventiladores comuns, além de eles fazerem barulho, eles só vão soprar o ar se estiver frio ou quente lá dentro, a umidade. Ele não vai resolver o tipo de problema que deveria, certo? Os ventiladores centrifugadores inline, ou seja, além de soprar, né, o ar, ele também consegue fazer que não é ar-condicionado, tirar a umidade de dentro do local sem fazer barulho. E não adianta falar que o ar-condicionado, mesmo que seja split, ele vai ser tão eficiente quanto, porque ele não vai ser eficiente igual esses ventiladores centrifugadores inline, tá? O que você ganha quando você coloca esses ventiladores, como acabei de dizer, centrifugadores inline? Você ganha aumento de pressão para poder mandar aquele ar fresco para dentro do ambiente e ter aquela ventilação adequada. Você vai ganhar um menor ruído automaticamente, porque foi feito para isso, para evitar esse tipo de problema, e uma melhor eficiência. Como assim melhor eficiência? O ambiente vai ficar mais fresco por causa do ar fresco e vai retirar a umidade. Isso aí é show de bola, né? O tamanho dos dutos, como eu havia dito, não podem ser retos, estreitos. Eles têm que ser de 150, 200 milímetros
e fazendo quanto maior o caminho das curvas e do caminho que tem que ser percorrido, melhor vai ser a eficiência para você. Outra coisa, jamais encoste esses dutos que eu acabei de dizer diretamente no caminho dele, tá? Sempre vai utilizando aquelas estruturas que são desacopladas. Você compra aquelas estruturas que você fixa no lugar e você deixa esses canos suspensos e ele é apoiado por uma parte de vedação de borracha para poder ficar evitando também vibração, não só trazendo barulho para dentro do box-in-box, na caso da sala comercial, né? Mas também deixando o ambiente bem seguro para poder ficar evitando que ele fique batendo tal, e etc. Todos os links que eu comentei, eles estão aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Dos itens que eu achei com o melhor preço do vendedor, melhor reputação, e automaticamente você não tem nenhum tipo de problema. Você escolhe o que você precisa, faz, manda no carrinho e faz a compra e seja feliz. Agora no card eu vou deixar um outro vídeo super, hiper importante com relação a um vídeo como esse, e qualquer tipo de dúvida, coloque aqui abaixo, beleza? Fico por aqui, até o próximo vídeo.